Bom, vamos falar sobre a lei da ficha limpa, que está em vias de perder parte da sua força, resultado de uma mobilização, né, da sociedade, considerada uma ferramenta bem importante de moralização da política brasileira. Estava vendo um trecho da entrevista do advogado Marlon Reis, que é um dos autores da lei da ficha limpa. Ele estava dizendo que esse é o maior ataque já sofrido pela legislação e até acredita que condenados por narcotráfico, por exemplo, poderiam ficar elegíveis antes mesmo de terminar o cumprimento da pena. Então, os parlamentares reduzindo drasticamente esse prazo de inelegibilidade para permitir o retorno à vida pública de vários condenados. E é uma lista que começa por um interessado ou uma interessada, né, da deputada autora desse texto. Exatamente. O Congresso se legislando em causa própria, né? Oba, quais são os meus interesses? Quais são os meus privilégios? E vamos nessa, né? Hoje a festa vai ser boa lá no Congresso, às 15h30, para a promulgação da lei da anistia. A lei da anistia é aquela lei que anistiou os partidos políticos por não cumprirem a lei. Ou seja, os partidos criam as leis, né? Os congressistas criam as leis e eles próprios não cumprem e depois se auto-anistiam. É uma coisa assim kafkiana essa história, né? Porque eles descumpriram todas as regras de financiamento de campanha, tanto de candidatos negros quanto de candidatas mulheres, né? Tinham que pagar multas pelo descumprimento e não vão pagar multa nenhuma, porque se auto-anistiaram. É uma coisa, assim, inacreditável. E agora vem aí o ataque à lei da ficha limpa, que, como você disse, Carolina, foi uma grande conquista da sociedade brasileira, envolveu milhares de assinaturas, envolveu a mobilização popular, envolveu o mundo jurídico, né, para dar uma certa, vamos dizer, uma certa credibilidade ao sistema político. Então, a gente vê que isso tudo é um processo, né? A gente viu que, por exemplo, a Lava Jato, com todos os seus defeitos, conseguiu uma série de delações premiadas, a devolução de bilhões de reais, né? Acabou com uma farra na Petrobras de desvio de dinheiro público, né? Aquilo tudo, e depois teve aquela cambalhota em que os réus viraram heróis e os heróis viraram réus, quer dizer, inverteu-se tudo, né? Se era para questionar o modus operandi, ótimo. Se era para criticar, para mudar as regras, para rever alguns processos, tudo bem, mas o que se fez foi incinerar todas as provas, todas as evidências do caso ali da Lava Jato, né? E agora você tem também o desmonte do aparato legal para ter moralidade na política brasileira, né? Essa história aí do ficha limpa é grave, já foi aprovado numa casa do Congresso, agora avança na outra, fazendo o quê? Os 8 anos de inelegibilidade não começam a contar mais a partir da condenação, começa a partir da existência, né? Do delito, né? É assim, é uma forma de você prolongar a condenação e você reduzir a inelegibilidade. Você muda a regra para quê?
para que os políticos fiquem inelegíveis menos tempo e possam disputar eleições. E como você disse, Carolina, isso foi um projeto da Daniela, que é uma deputada filha de quem? Do Eduardo Cunha, que está inelegível, né, e que pode ser um dos beneficiados por essa mudança de regra. Ou seja, tudo foi feito para o quê? Para atacar, né, a inelegibilidade. Eles querem que os caras cometam crimes, que sejam condenados, mas que fiquem inelegíveis só por um tempinho e depois voltem a concorrer, voltem eventualmente a se eleger e voltem a cometer, portanto, os mesmos crimes. É muito triste o que está acontecendo. Bom, a gente vai acompanhar hoje essa sessão, essa festança toda e o avanço dessa outra proposta aí também no Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Queria abordar com você também agora, Eliane, um outro aspecto. Teve aquele acordo todo envolvendo as emendas parlamentares, mas tem uma questão que foi desengavetada lá na Câmara, né, que seria uma limitação de votos monocráticos no STF. Chama a atenção que o relator é um parlamentar investigado lá no próprio STF, o Felipe Barros, do PL. Exatamente, né? A gente lembra que a Comissão de Constituição e Justiça é presidida por uma deputada do PL do Paraná, que é a Carolina de Toni. E agora ela nomeia o deputado Felipe Barros, também do PL do Paraná, para ser relator daquela proposta de emenda que simplesmente interfere no funcionamento de um outro poder, do judiciário, limitando as decisões monocráticas dos 11 ministros. Lembrando que os próprios ministros, o próprio STF já fez mudanças para limitar. Já estava reduzindo isso, mas lá no Congresso é assim. Quando a decisão monocrática é para favorecer os parlamentares encrencados, aí elas são bem bacanas, eles gostam muito. Quando um ministro do Supremo toma uma decisão liminar sozinho, individual, que favorece um dos parlamentares investigados. Mas quando é para outras coisas, aí eles ficam bravos e querem intervir. E lá no Supremo pegou muito mal a escolha desse Felipe Barros como relator. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque ele é investigado pelo Supremo no inquérito das fake news contra o próprio Supremo, ou seja, por ataques ao próprio Supremo. E segundo, né, porque ele é de oposição feroz, né, e a oposição feroz está completamente contra o acordo entre executivo, legislativo e judiciário para dar um freio de arrumação nas emendas parlamentares. E aí cá para nós, né? Quem nomeia oficialmente é a Carolina de Toni, mas lá no Supremo a suspeita é que a escolha do Felipe Barros foi do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que faz um jogo meio duplo. Fica bem com os poderes, participa da reunião, admite a mudança de regras nas emendas, mas também quer ficar bem no Congresso com os pares dele que são contra mudanças e querem essas emendas de 50 bilhões do jeitinho como elas são. Eliane Cantanhede, para falar um pouco mais aqui sobre política paulista e paulistana, porque a Polícia Civil de São Paulo investiga antigos aliados do presidente nacional do PRTB, o Leonardo Avalanche, e articuladores informais da legenda por trocar carros de luxo por cocaína com o PCC. As transições financiavam o tráfico de drogas, cujo lucro era dividido entre os suspeitos e a facção criminosa, segundo o inquérito. O PRTB lançou o influenciador digital Pablo Marçal na disputa aqui pela Prefeitura. Em 2023, a polícia
indiciou Tarcísio Escobar de Almeida, que era ex-presidente estadual do PRTB, e Júlio César Pereira, o Gordão, sócio de Escobar. Os dois eram homens de confiança de Avalanche. Liane, queria que você falasse um pouco de como isso pode ou não contaminar a candidatura do Marçal, que na última pesquisa cresceu. Pois é, o Pablo Marçal, né, é uma figura, vamos dizer assim, complexa, né? É um cara que já foi preso 2 dias, exatamente por prestar serviços ao PCC, né? Acusado de, enfim, detectar vítimas para golpes do PCC. Então, ele é uma figura muito polêmica, ele vira influencer, né, ou coach, essas coisas agora que se inventam do nada, e ele tem uma fortuna, por exemplo, de 22 milhões de reais, que cá para nós não é qualquer um. Eu não sei se o Heisen tem 22 milhões de reais, se você, Carolina, mas eu certamente trabalho desde os 19 anos. Estou com 21.900, eu vi agora pelo último. Eu tô quase ali, 21.890 e pouquinhos. Mas o fato é o seguinte, né? Ele é muito polêmico e ele entra nos debates para fake news, né? Por exemplo, ele acusa os adversários de usar cocaína, acusa os outros, quando ele é que foi preso, né? Ele é que foi preso, ele é que é investigado. E agora o nosso Estadão traz uma reportagem muito consistente, com documentos e muitos dados, sobre investigações da polícia, né, da Polícia Civil, mostrando o envolvimento de 2 líderes do PRTB, que é o partido do Marçal, com o PCC, né, que inclusive trocavam carros de luxo por cocaína. Veja só que gente fina, né? Tutti buona gente. Mas o envolvimento é do Tarcísio Escobar de Almeida. Eu achei muito interessante o nome Escobar, que juntando com Pablo Escobar, não é? E que foi presidente estadual do PRTB em São Paulo. E também tem o Júlio César Pereira. E isso vai complicando aí a candidatura do Pablo Escobar, olha só, do Pablo Marçal, porque o MP já pediu e a Justiça negou, né, a cassação da candidatura. Mas a candidatura balança não apenas por questões policiais ou questões jurídicas, mas por questões políticas. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que faz política em São Paulo, já deu uma cotovelada dizendo, aspas, meu partido não se envolve com o PCC. Né? Então, isso reforça a aliança do Bolsonaro com o prefeito Ricardo Nunes, né? Reforça e vai distanciando o bolsonarismo do Marçal. Mas é o que a Carolina disse, pelas pesquisas, esse cidadão com esse currículo todo, com essas amizades todas, com esse partido, vamos dizer, muito estranho, já está em 3º lugar nas pesquisas. Tem aí estão embolados os 2 preferidos, os 2 favoritos, que são o Guilherme Boulos, né, do PSOL, com o apoio do presidente Lula, e o Ricardo Nunes, o prefeito que concorre à reeleição, com o apoio do Bolsonaro. E o que o Bolsonaro vai fazer com o Pablo Marçal? Tchan, 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 tchan. That's the question. Os filhos já estão criticando bastante, né, o Eduardo, por exemplo, nas redes sociais. Interlocutores estão falando por enquanto. Então tá bom. Vamos falar também da agenda do presidente Lula. Para hoje tem 2 eventos importantes, e um é com militares, né, Helene? Agora às 10 horas da manhã tem aí o Dia do Soldado,
com a presença do presidente Lula, evidentemente com a presença do ministro José Múcio da Defesa e do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, né? E aí eu tenho um bastidorzinho, porque teve o encontro do ministro José Múcio com o general Tomás Paiva na noite de terça-feira, e foi um chororô danado. Por quê? Porque por causa da pindaíba, por causa dos cortes orçamentários no Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, aí olha o meu bastidorzinho como é bom. Vem aí o 7 de setembro, que é vamos dizer, uma grande festa, uma grande comemoração comandada pelos militares, né? Tem avião para cá, avião para lá, tanque, etc, etc. E é uma coisa assim muito popular, as crianças, as famílias, etc. E nesse ano, o 7 de setembro vai ser bem fraquinho por causa da pindaíba. Então, por exemplo, né, até ontem, pelo menos, não estava mais prevista aquela festa dos aviões, dos jatos da aeronáutica. Então, hoje o Lula vai participar dessa cerimônia do Dia do Soldado, mas, né, eu acho que vão aproveitar para dar uma conversadinha com ele. Lembrando que depois de anos, né, aparecendo na mídia, né, depois de anos envolvido com Bolsonaro, com o golpismo, com o ataque à urna eletrônica, da forma mais grotesca, né, as Forças Armadas estão num momento bem tranquilo, bem profissional. Ninguém está ouvindo falar de escândalo na área militar. Então, o Lula tem muito cuidado com isso. O Lula quer ficar bem com essa área militar, que tem uma cúpula que precisa ser prestigiada, porque é uma cúpula antigolpe. Bem, o presidente Lula também vai hoje na troca de comando, no final da tarde, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vem aí a posse do novo presidente, do novo vice-presidente e o Lula lá. Lula lá, né? Deixa eu ver aqui que eu estou esquecendo o nome deles. É muito nome na minha cabeça, mas vamos lá. Vem aí a posse dos ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão. Lembrando que o Luiz Felipe Salomão era o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que enfim, quem cuida ali dos procedimentos, investiga os procedimentos da Justiça, e agora ele assume a vice-presidência, se preparando para ser o novo presidente. Lula lá.